Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina, sou enfermeira da Educação Permanente do Hospital Estadual Bauru e estou aqui para conversar com você uns minutinhos. Obrigado por estar aqui assistindo essa aula e eu queria lhe perguntar, você conhece um instrumento fácil de usar que vai te ajudar na administração dos medicamentos? Você lembra deles? Já usou? Caso não tenha usado, hoje nós vamos falar sobre esses 9 passos de uso correto para a administração de medicamentos para ajudar você a fazer esse procedimento com segurança para o paciente e também segurança para o seu profissionalismo. Antes de iniciar os passos que vou passar um a você, gostaria de trazer uma reportagem para fazer a gente pensar sobre este conceito, sobre este procedimento. Auxiliar de enfermagem que injetou vaselina em vez de soro numa menina de 12 anos falou pela primeira vez. Na entrevista dada ao Fantástico, Kátia Aragaki contou com detalhes o que aconteceu naquele dia. Vamos a São Paulo conversar com a Carla Vilhena. Carla, ela admitiu que não leu o que estava escrito no rótulo. Sim, Renata, ela disse que pegou 2 frascos de um armário onde só deveria haver soro e disse que leu a etiqueta de uma das garrafas, mas não olhou o rótulo da outra, exatamente a que continha a vaselina que provocou a morte da menina Stephanie. A auxiliar de enfermagem aceitou falar com a condição de não mostrar o rosto. Esse instante de que eu olhei para a garrafa, mas não vi, esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Pela primeira vez, a auxiliar de enfermagem Kátia Aragaki, 26 anos, fala diante das câmeras sobre o erro que marcou sua vida para sempre. Stephanie Teixeira, 12 anos, tinha sintomas de virose, com mal-estar e vômitos. No depoimento à polícia, Kátia informou que foram receitados 2 litros de soro, com remédios e glicose. Stephanie começou a receber medicação e, segundo o auxiliar, logo pareceu mais bem disposta. Ela já estava mais corada, brincando, eu até fui lá, conversei com ela um momento, brinquei com ela. Kátia notou que precisava buscar mais soro para a terceira e última dose e se dirigiu a uma espécie de depósito. Lá, de acordo com o auxiliar, havia um grande armário com 3 divisões. Numa ponta, roupas de cama, na outra, seringas e máscaras. E a parte do meio é só soro. Sempre teve só soro lá? Sempre teve só soro. Então eu agachei, esse soro ele estava na última prateleira. Enfiei a mão dentro do armário, peguei 2 garrafas que estavam uma do lado da outra, voltei para a sala de hidratação, que é onde a menina estava. As garrafas a que Kátia se refere são essas, praticamente idênticas. Quando eu fui colocar as garrafas em cima da mesa, eu olhei uma garrafa e vi solução de reparação. Que é o soro. Que é o soro. E na outra eu olhei, mas eu não vi. Eu acreditei, eu jurava de pé junto que as 2 garrafas se tratavam da mesma coisa, de soro. A substância começou a ser injetada em Stephanie. Cerca de meia hora depois, segundo Kátia, a mãe de Stephanie disse que a filha não estava se sentindo bem. Kátia conta que correu para ver a menina. O médico veio e Stephanie teve uma crise. E aí o doutor questionou então a medicação que estava correndo. Eu olhei e falei, solução de reparação. Uma colega de Kátia checou o rótulo da garrafa. E ela falou que era vaselina. E aí eu já entrei em desespero, falei, impossível. A vaselina que Kátia pegou por engano estava sendo usada no tratamento de uma criança com queimaduras. O líquido oleoso não se mistura com o sangue e causa embolia, ou seja, o entupimento de veias e artérias, comprometendo órgãos vitais. Eu só tinha visto soro naquela garrafa, nunca tinha visto outra coisa, medicação, nada. O advogado de Kátia acredita que ela foi induzida ao erro. Pode, 2 coisas idênticas e está num lugar totalmente inadequado. Deveria, no mínimo, ter uma tarja, uma cor diferente. Mas para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a falha de Kátia não tem desculpa. O profissional que está fazendo o procedimento sabe ler. Um segundo que meu cérebro falhou é o que vai ficar. É o sentimento que vai me acompanhar o resto da vida. A punição eu já estou tendo e essa punição eu já vou levar para onde eu for, o que quer que eu faça. Isso nunca vai
vai mudar. Então, vocês viram no vídeo, na reportagem, que se aquela profissional da saúde estivesse usando os 9 passos para o uso correto de administração dos medicamentos, ela poderia ter sido uma barreira para esse erro que aconteceu. Erro com medicação acontece na rotina, a gente tem pesquisas, mas vamos começar então a conversar sobre os 9 passos. O primeiro passo é o paciente certo. Então, o que você deve realizar? Você deve analisar o nome completo, a data de nascimento e até, se possível, ver o nome da mãe deste paciente. Caso tenha outro paciente no setor ou na unidade de saúde que você trabalha, possui nomes semelhantes. Então, você, com a prescrição em mãos, você vai checar junto a pulseira de identificação desse paciente e perguntando o nome do paciente. Não chegue falando, o seu nome é seu José, por exemplo. Não, você chega e pergunta qual o seu nome. Ele vai dizer o nome dele para você e você vai checar na pulseira de identificação ou etiqueta de identificação junto à prescrição médica desse paciente. Faça isso sempre, vai ajudar você a identificar que aquela prescrição está correlacionada ao paciente que você vai fazer. O segundo passo é a medicação certa. Então, como que eu faço? É importante você certificar que esse medicamento que você recebeu da farmácia, ou que você buscou na farmácia, está descrito na prescrição médica. Os nomes precisam ser verificados, os nomes da medicação, e precisa estar semelhantes, precisam estar iguais. Neste momento, você precisa saber também se este paciente é alérgico a esta medicação. Procure em anotação, procure no prontuário e até pergunte ao seu paciente. Então, como que eu faço na prática, tá? Eu confiro o nome do medicamento com a prescrição antes de administrá-lo, antes de chegar ao paciente. Vou ao leito desse paciente somente com as medicações desse único paciente. Não posso misturar com os outros leitos, com os outros pacientes. Então, ele é único, eu vou com a medicação específica daquele paciente e junto eu levo a prescrição médica deste paciente. A medicação, quando você faz o preparo, as seringas, o copo descartável onde você vai colocar as medicações via oral, você precisa colocar o nome do paciente, o leito do paciente, a idade do paciente, tudo completo em cada seringa, em cada instrumento que você vai usar para este paciente. Quando ocorrer urgência e emergência, neste momento não há tempo do médico prescrever a medicação. Vai ser uma prescrição por ordem verbal. É só neste momento que acontece esta prescrição verbal. Então, de outra maneira não. De outra maneira você precisa da prescrição médica. E confira sempre se esse paciente é alérgico ao medicamento que você está levando ao leito. Caso ele tenha alergia àquele medicamento e não está descrito em nenhum local e não tem nenhum aviso no leito do paciente, você precisa comunicar ao seu superior e precisa fazer esses avisos, ok? Então, faça os avisos se o paciente é alérgico a determinada medicação. Agora nós vamos falar sobre a via certa. A via certa da administração do medicamento que você vai realizar, ela é muito importante, porque o efeito da medicação está relacionado à agilidade desse medicamento quando você faz para o organismo e para o tratamento do paciente. Então, depende diretamente da via da aplicação o tratamento desse paciente. Então, observe a via certa para aquela medicação que você vai realizar. Então, com a prescrição em mãos, eu preciso analisar que aquela medicação que eu vou ver, se realmente é intravenosa, via oral, subcutânea, sublingual, intramuscular ou via gástrica. Pode haver erros neste momento na prescrição,
Você pode, às vezes, pegar uma medicação que ela é EV e lá está descrita via oral, ou eu posso pegar alguma medicação que está via oral e está descrito para eu fazer outra via diferente da via oral. Se estiver diferente, essa é a barreira e você precisa comunicar ao seu superior, você precisa de orientação e fazer na via certa. Sempre que for realizar os medicamentos, você precisa, antes de tudo, lavar as suas mãos, porque isso já é uma barreira contra a infecção hospitalar, contra a infecção para o seu paciente. Então, lave as mãos e use sempre materiais, equipamentos, materiais, insumos hospitalares estéreis para você fazer esta medicação. E use sempre técnicas assépticas. Não esqueça de estudar os procedimentos e como realizar as técnicas adequadas assepticamente. O quarto passo é o horário certo. Então você precisa se organizar no seu plantão, você precisa organizar o momento da assistência, o momento de realizar a administração desse medicamento. Então verifique a hora indicada e garanta que vai ser realizado e administrado esse medicamento no horário correto. Caso ocorra algum atraso, você precisa comunicar ao seu superior, porque pode perder a estabilidade desse medicamento. E aí, quando você realizar essa administração de medicamento, pode não ter ação e pode complicar o tratamento do paciente. Então, se organize no seu plantão para fazer no horário correto. Atrasou o horário para fazer aquela medicação, comunique o seu supervisor ou o responsável da unidade. O quinto passo é a dosagem certa. A dosagem certa tem que ser conferida de que maneira? A prescrição médica. Pense, e já falei várias vezes, a prescrição médica é também um outro instrumento que você vai usar em todo o processo da administração. Então lá vai estar a dosagem, então miligramas, ml, tudo vai estar descrito lá. Caso você não entenda o ponto, a vírgula, às vezes o médico prescreve meio comprimido, 1/4 do comprimido, meia ampola. Se você tem dificuldade nisso, comunique o seu superior, comunique o seu responsável para que você faça a dosagem certa, para que você cheque se realmente aquela dosagem está de acordo com o medicamento prescrito. Então, como que eu faço na prática? Confira a dose prescrita para esse medicamento, sempre com a prescrição médica. Confira a velocidade do gotejamento do soro e principalmente a dosagem ou a infusão nas bombas de infusões com a prescrição médica. Então você precisa entender, você profissional da saúde, que você usa os cálculos, você tem que aprender a realizar, a usar as fórmulas para poder saber qual o gotejamento para aquele soro, qual o gotejamento que tem que ser transformado em ml hora para colocar na bomba de infusão. Então, se você escolheu a profissão enfermagem, você precisa se familiarizar com os cálculos de medicação, com os cálculos da matemática. Caso você faça o cálculo e não está batendo com a prescrição, peça ajuda a um colega, peça ajuda ao enfermeiro, peça ajuda ao responsável da unidade para realizar o cálculo para você e para você fazer realmente a dosagem certa. E você fez as medicações, o seu plantão está quase fechando, sobrou medicação, devolva imediatamente esta medicação à farmácia. Por quê? Porque tem controle de validade, tem controle de estabilidade, tem controle de estoque, ele precisa ser armazenado em local correto, ficar na unidade não é adequado, não é ético, então devolva todas as medicações que sobraram no seu plantão. Sexto passo, o sexto passo é o registro certo. Você precisa registrar não só os cuidados assistenciais que você fez com o paciente, mas também você precisa registrar a medicação realizada. Então, o correto é você ir com a prescrição até o leito do paciente se ele não estiver em precaução ou isolamento. Fez a medicação? Já tica na hora, faz a sua rúbrica e atrás da prescrição carimba e assine. Você fazendo isso vai mostrar que você é responsável pela administração de medicamentos naquele horário para aquele paciente.
Caso você não consiga realizar alguma medicação, vai bolar por algum motivo, você não tem essa medicação com você, você precisa comunicar o seu responsável, porque aí ele vai ter agilidade de fornecer para você esse medicamento, caso ele não esteja com você. Esse registro vai ajudar na continuidade do tratamento do paciente. Os outros plantões que vão vir a seguir vão ler a sua anotação e vai ver o que foi feito com o paciente, o que é necessário realizar no plantão dele para esse paciente continuar com o tratamento clínico adequado. O próximo passo é a orientação certa. E o que é a orientação certa? A orientação certa é você se comunicar tanto com o paciente como também com o acompanhante. Eu sei que ele vai fazer várias perguntas e às vezes ele até repete os questionamentos para você, mas é do profissional da saúde responder as dúvidas, porque não foi ele que escolheu estar aqui numa instituição de saúde, ele está passando por um momento muito difícil e cabe a nós, como profissional de saúde, trazer segurança. Responder os questionamentos vai trazer segurança para o paciente. Caso você não consiga responder essa questão, você pode solicitar que o responsável ajude você a orientar essa família, esse paciente. Então é muito importante que neste momento você seja empático, que você tenha respeito por esse momento do paciente, entenda o que está acontecendo com ele. Então todas as dúvidas, comunique, responda e você vai ter um aliado na assistência do seu paciente. Eles vão trabalhar junto com você. O próximo passo é a forma farmacêutica, é a forma farmacêutica certa para esse paciente. Então, qual forma que chegou o medicamento em suas mãos? Ele é via oral, ele está em comprimido, ele está em ampola, ele chegou em forma de bolsas. Então isso é muito bom você se familiarizar, porque você vai correlacionar com a prescrição para haver conferência para ver se está correto e realizar na via certa, como a gente já comunicou nos outros passos. Caso o paciente não tenha condições de receber aquela forma farmacêutica, eu preciso comunicar ao responsável. Por exemplo, você tem medicamentos que são de via oral. Você vai usar comprimidos e o paciente acabou de apresentar um episódio de êmese. Ele não vai poder receber essa medicação por via oral. Então eu comunico o responsável para a gente decidir como será realizada a medicação desse paciente, ok? O próximo passo é a resposta certa. Podemos dizer para você que a resposta certa é o seu acompanhamento durante o atendimento a esse paciente, durante a administração do medicamento. Essas medicações que você fez no paciente, você vai acompanhar durante o seu plantão, durante os dias que você está com esse paciente, se está tendo uma resposta certa, uma resposta correta do que você fez. Por exemplo, caso você faça uma dipirona para dor, realmente passou a dor desse paciente, você precisa acompanhar. Isso é a resposta certa. Caso continue com os mesmos sintomas, a gente precisa, enquanto equipe, conversar para reavaliar o tratamento do paciente, reavaliar junto com o enfermeiro, junto com o prescritor, para ver se realmente precisamos adequar a medicação ao paciente. Então agora eu te passei os 9 certos da administração segura do paciente. Se você não usa, passe a usar. Isso vai te ajudar e vai dar segurança nessa assistência. Vai fazer com que seja uma barreira, uma segurança para esse paciente. Você identificando qualquer combinação errada, qualquer situação errada, você já vai identificar e já vai mudar a atitude e vai ajudar o seu paciente. Não faça nada na dúvida, sempre converse, sempre dialogue, sempre fale com o responsável da unidade para que essa assistência seja dada a esse paciente que é nosso, seja com excelência, seja com qualidade. Essas dicas são muito importantes para você no seu dia a dia, na sua rotina. Em pesquisa mostram que o profissional da saúde que usa os 9 certos da administração segura dos medicamentos consegue evitar danos ao paciente.
Então, use esses 9 passos. Eu agradeço você ter ficado até agora assistindo essa aula. Muito obrigada.